Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, ficando atrás apenas da água. O grão faz parte da cultura nacional há mais de 2 séculos e o país é líder mundial em sua produção. Em razão de sua enorme popularidade, há uma série de mitos que eventualmente deixam os amantes do café preocupados. O café promove benefícios para a saúde? Como incluir a cafeína na rotina de forma saudável? E para aqueles que não ficam sem a bebida, como consumir sem excessos? E quais os riscos do consumo exagerado de café? O JR 15 Minutos de hoje discute mais sobre esta fonte de energia e sabor com a médica nutróloga do Hospital Moriá, Maria Beatriz Leme Monteiro. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Prazer poder participar e eu que agradeço o convite. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record, Adriana Perrone. Adriana, o café é uma paixão nacional e está presente aí na rotina da maioria dos brasileiros e cada um tem um hábito ou uma lembrança especial dessa bebida, né? Eu, particularmente, não abro mão do café para amanhã e de praxe depois das refeições. E você, Adriana? Oi, Celso. Oi, doutora Maria Beatriz. Celso, o café é uma das bebidas mais populares do mundo, né? E com razão. Seja pelo aroma, sabor, hábito social e cultural, o café conquista muita gente. Não importa se está calor ou frio, para muitos a bebida é combustível para o trabalho, para as reuniões, para os estudos. Independente da ocasião, o café é item quase que obrigatório na mesa das pessoas. Doutora Maria Beatriz, existe uma grande discussão aí sobre os benefícios e os males que o café poderia provocar, né? E esse tema é alvo de uma série de estudos científicos. Mas afinal, ele faz bem para a saúde? Bom, as controvérsias elas têm razão, porque ele pode fazer muito bem para a saúde, como também pode trazer alguns efeitos indesejáveis, né? Tudo depende principalmente da quantidade consumida, né? Ele tem sim na sua composição, né, diversos compostos, desde antioxidantes, né? Por exemplo, os polifenóis são super ricos em antioxidantes, que são substâncias que são muito benéficas à saúde. Porém, em excesso, algumas vezes ele pode trazer alguns efeitos indesejáveis, né? Por ser um estimulante, em excesso ele pode trazer, né, crise de ansiedade, um pouquinho de taquicardia, sudorese e até, né, às vezes algumas irritações gastrointestinais, né, daqueles pacientes que o consomem, por exemplo, de estômago vazio ou já possuem algum probleminha no estômago, podem ter alguns efeitos indesejáveis. Mas ele, assim, a minha, né, sugestão seria esse consumo moderado, como a Adriana mesmo comentou, né? Ele é muito bem-vindo de forma social e também, falando um pouquinho da nutrologia esportiva, ele é uma das substâncias ergogênicas, ou seja, que melhoram a performance esportiva, mais consumidas no mundo também. Então, ele também pode trazer muitos benefícios aos nossos atletas. O café é uma bebida produzida a partir dos grãos torrados, a semente do fruto do cafeeiro. Mas até chegar às nossas xícaras, doutora, passa por um longo processo. Quais são as propriedades, as substâncias presentes na bebida? Existem diversas substâncias, né, presentes no nosso café. A mais famosa, né, e falada é a cafeína, que ela possui a propriedade que denota essa característica estimulante do café. Então, a cafeína ela é a principal substância predominante presente no café, mas a gente tem outros polifenóis, que são substâncias antioxidantes e fazem muito bem para a saúde também, além da cafeína. Doutora Maria Beatriz, o tradicional café é associado a efeitos benéficos para a saúde, né? Quais são as vantagens de se consumir essa bebida? O café é capaz, por exemplo, de prevenir doenças? Por esse efeito antioxidante, sim, né? Mas ele, mais do que isso, ele é consumido muito para melhora da atenção, da vigília, né? Da concentração, e algumas vezes é consumido, né, nos esportes para atenuar os sintomas de fadiga durante o esporte, né? Aumentando o tempo de resistência desses atletas, né? Isso falando em performance física, mas também a gente pode levar para performance intelectual no nosso dia a dia. Então, ele é consumido muito com essa função de melhorar nossa atenção, né, nossa concentração, nosso estado de vigília, principalmente. A gente pode dizer que o café é um vasodilatador?
Em pequenas doses, sim. Em altas doses, né, ele tem um efeito muito adrenérgico e pode até piorar algumas funções, por exemplo, da taquicardia, aumento da pressão, e não necessariamente são benéficos. A gente chama muito a ação dele a curvinho, né? Em pequena e moderada quantidade, ele pode ser um composto, enfim, um alimento que gera funções benéficas ao sistema cardiovascular, mas em doses elevadas você tem a gente chama de uma resposta, um feedback negativo, né, por um aumento dos contrarreguladores ligados a essa estimulação do sistema nervoso central. Doutora Maria Beatriz, mesmo que eu não beba café ou chá, por exemplo, existe a possibilidade de consumir a cafeína de forma regular? Em que outros produtos ela pode ser encontrada? Sim, a cafeína ela é encontrada, por exemplo, no chá mate, no chá verde, né? O chá verde, inclusive, né, e o chá mate, eles contêm quantidades de cafeína, muitas vezes até superiores à do café, né? A cola nut. Então, são outros alimentos aí da nossa, né, variedade de plantas que tem bastante cafeína também. Doutora, uma pesquisa internacional mostrou que o café ajuda a emagrecer. Explorar os benefícios dessa bebida pode realmente proporcionar a perda de peso? Ele auxilia na prática de exercícios? Ele pode sim ser adjuvante, tanto na perda de peso, tá, quanto na melhora do rendimento esportivo. Por esse efeito estimulante, ele tem o efeito de aumentar a oxidação, né, de alguns substratos energéticos, dentre eles a nossa gordura, né, os ácidos graxos do nosso corpo. Então, ele pode ser adjuvante como um efeito termogênico, de aumentar o nosso metabolismo, o nosso consumo energético, e bem como, e por esse fator também, ele pode melhorar, né, o nosso rendimento esportivo, por exemplo, fazendo a gente consumir, ou seja, oxidar maiores substratos energéticos, né, e aumentando, né, a taxa e a velocidade e a produção de energia durante o exercício, por exemplo. Olha, doutora, o café sem açúcar é mais saudável? Quais são os benefícios do café puro? Sem dúvida, né, colocar o açúcar no café, você vai estar tanto prejudicando, né, de certa forma, os benefícios, quanto até a questão do paladar, né? O açúcar, a gente sabe, hoje, né, o nosso açúcar refinado, que ele é um alimento que deve ser, né, assim, consumido de forma muito moderada na nossa alimentação. Então, o que eu sugiro aí é que a população consiga, né, usufruir de todo o potencial, tanto aromático quanto gastronômico do nosso café sem açúcar. Recentemente, o café ganhou novas versões e se expandiu para uma área gourmet em todo o país, alcançando aí novos patamares na culinária. Agora é muito comum a gente encontrar versões geladas, com leites vegetais, em milkshakes. Essas alterações comprometem os benefícios da bebida para a saúde, doutora? Não, muito pouco, tá? Se você tiver... na verdade, sim, depende um pouco, né, da forma do preparo. Por exemplo, a gente sabe que um café coado, ele já tem diferenças, né, de um café expresso. A própria pressão para produzir esse café, ele elimina, ou seja, alguns tipos de polifenóis, ou seja, alguns antioxidantes do café são perdidos nesse processo. Bem como a industrialização, né, de alguns alimentos, você vai ter modificações, mas nada muito significativo. Agora, doutora, existe um limite de consumo de café por dia? Eu pergunto, o excesso pode desencadear aí efeitos indesejados? Sim, existe um limite, como eu falei, né, ele consumido de forma até moderada a quantidade. Esse limite ele também é um pouco individual, depende muito, né, da metabolização desse indivíduo, porque se a gente tem, né, pacientes que metabolizam a cafeína, o café de forma mais rápida, outros de forma mais lenta, então isso também vai mudar. Mas de uma forma geral, eu falaria que entre 2 até 3 cafés por dia, né? Sendo que a gente sempre fala em quantidades de expresso e coado, como o expresso tendo a metade da quantidade de um coado 100 ml e o expresso 50 ml, giraria em torno de 2, no máximo 3 por dia, teria uma dose muito benéfica à saúde. Mais do que isso, ele não traria mais benefícios e sim apenas mais efeitos colaterais indesejados.
Doutora, o café é apontado por alguns especialistas como causa de determinados problemas digestivos. Entre eles estão a gastrite e o refluxo. Qual o impacto da bebida para o nosso intestino? Todo estimulante, ele tem um pouco essa característica de irritabilidade do trato gastrointestinal, né? O café, a pimenta, alguns tipos de condimento. Então, sim, ele pode ser irritativo, né? Se o paciente se o indivíduo já tiver algum problema do trato gastrointestinal, não consumir de estômago vazio é uma primeira, né, sugestão. E também tomar um pouquinho de cuidado. Eu sei que é nosso hábito consumir logo depois da refeição, mas ele é um alimento onde ele pode diminuir a absorção de outros nutrientes super importantes para a nossa saúde, como, por exemplo, o cálcio e o ferro. Agora, doutora, o café pode afetar o sono, provocar insônia? Para pessoas que desejam ter uma boa noite de sono, mas sem abandonar a bebida, o que é que deve ser feito? Evitar o café à noite? Sim, né, é mandatório a gente evitar todo tipo de estimulante no período da noite. O café, né, ele vai ter um efeito no nosso organismo de aproximadamente 3 horas. Né? Ele tem assim, um pico do seu efeito de 30 a 40 minutos depois da ingestão, mas até 3 horas a quantidade dentro do nosso organismo ainda é bem significativa e vai ter uma redução significativa após 6 horas do consumo. Doutora, para as pessoas que enfrentam problemas de saúde, como ansiedade e ataques de pânico, é recomendável reduzir ou até mesmo eliminar o consumo de café? A cafeína acaba, de certa forma, potencializando essas crises? Sem dúvida. Assim como outros tipos de estimulantes, pacientes que já têm essa predisposição, né, a crise de ansiedade, ou já tem um perfil mais ansioso, ou estão num estado mais ansioso, evitar o café. Ou procurar o café sem cafeína, que hoje a gente tem algumas opções. Agora, um adulto sem problema de saúde pode consumir café de forma moderada, é claro. Mas e uma criança? As crianças podem tomar café a partir de qual idade? Não existe uma idade determinada, tá, Celso? Mas todo tipo de estimulante não deve ser estimulado numa criança, ou principalmente que são alimentos que interferem, né, nessa questão da atividade do sistema nervoso central. Muitas vezes a gente pode estar, né, hiperestimulando um perfil, né, de indivíduo de forma precoce e realmente não é indicado as crianças, né, tomarem café antes da hora. Muitas pessoas têm o hábito de tomar café, principalmente pela manhã, com leite. O leite altera as propriedades do café, doutora? Não, o leite não vai alterar as propriedades do café, não, de forma nenhuma. Não há problema algum usar em conjunto. Nosso grande hábito aí, cultural. Não, até pelo contrário, né? Por exemplo, idosos, né, onde o consumo de cálcio é mandatório, né? É super importante esse cuidado. Como eu falei, o café ele diminui um pouquinho a absorção do cálcio, ajuda, né? Atenua um pouquinho o efeito desse café ser tomado junto com leite, embora a gente saiba que vai interferir na absorção, mas seria melhor do que um consumo aí moderado ou abusivo de café sem a presença de outros laticínios. Sem dúvida alguma, uma das bebidas mais amadas do Brasil. O café não precisa ser cortado dos lares brasileiros, mas consumido aí de forma segura, né? A forma que ele é produzido também influencia na saúde, doutora? Sim, a gente tem, né, hoje a gente tem tido algumas preocupações, né, em relação a agrotóxicos, por exemplo. A gente sabe que hoje tem, por exemplo, uma produção de cafés orgânicos que vão ter ainda mais benefícios do que o café, né, do que o nosso café comum, enfim, o café arábica. E a gente deve explorar esse repertório de café, porque ele traz, sim, muitos benefícios, principalmente sendo consumido de forma moderada. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da médica nutróloga do Hospital Moriá, doutora Maria Beatriz Leme Monteiro. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. E agradeço a presença da repórter da Record, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana. Celso, doutora Maria Beatriz, eu que agradeço muito. Um abraço para vocês. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro.
Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.